Olá, então hoje vamos falar um pouquinho da determinação do número de massa, do número atômico, do número de prótons, elétrons e nêutrons dos elementos. Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. O elemento Na, que tem símbolo Na, mas é o elemento sódio, e o elemento Cl, que é o elemento cloro. Então supondo que você deseja ou necessite determinar desses elementos o número de massa, o número atômico, o número de elétrons, prótons e nêutrons. Veja bem que é a mesma coisa para os dois elementos. Número de massa, número atômico, número de elétrons, número de prótons e número de nêutrons. Façam a seguinte observação. Quando os elementos estão em condições normais, a gente trabalha com a seguinte ideia. O número atômico, vejam bem, o número atômico, representado pela letra Z, é igual ao número de elétrons, representado pela letra E, que é igual também ao número de prótons, representado pela letra P. Ainda, o número de nêutrons sempre será igual ao número de massa menos o número atômico. Macete para você saber. Repetindo, o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. O número de nêutrons é igual ao número de massa, menos o número atômico. Galera, presta atenção. Eu preciso saber pelo menos o número de massa e o número atômico. Sem eu saber o número de massa e o número atômico, não tem como eu identificar aqui o número de elétrons, prótons e nêutrons. É impossível. Então, geralmente as pessoas não decoram esses números. Por quê? Porque a gente tem a tabela periódica. Inclusive lá, se tu for fazer um vestibular, se tu for fazer um Enem, né, se tu for fazer a prova lá no teu ensino médio, tu deverá ter consigo a tabela periódica. Né? Obviamente, no Enem é fornecido e na sala de aula, lá no teu ensino médio, tu tem que ter na tua mão sempre a tabelinha de prova. São duas tabelas. Vou mostrar para vocês. A tabela usual do dia a dia, né? Essa tabela aqui, a gente não usa ela em prova porque ela tem muitas informações sobre os elementos químicos. Geralmente, a tabela usada em prova, que os professores permitem que você use em prova, é essa tabelinha aqui. Então, tu vai lá na tabela periódica e procura o número atômico e o número de massa. Você não sabe onde fica o número atômico e o número de massa? É bem simples. Toda a tabela periódica, aqui no meu dedo, toda a tabela periódica tem uma legenda. Esta legenda aqui, ó, vai indicar aonde se encontra o número de massa e aonde se encontra o número atômico. Nessa tabela que eu estou segurando, o número de massa é em cima, no meio eu tenho o número atômico e na parte de baixo eu tenho o número de massa. Então, se a gente está trabalhando aqui, ó, o elemento sódio, vai na tabela, procura o Na. O Na está aqui, ó, tá? Então, vejam bem. O elemento sódio tem número de massa 22,9 e o número atômico 11. Tá? Na parte de cima, então, como a gente viu aqui embaixo, eu tenho o número atômico, no meio o número de massa e embaixo o símbolo. Então, 11 número atômico, 22,99. Tem sempre, ou quase sempre, tu tem que fazer o arredondamento, porque facilita para te fazer a determinação. Então, descobriu o número de massa, fez o arredondamento, era 22,9, fica 23. Número atômico, como a gente conferiu ali, o número atômico do elemento sódio é 11. Ok? Vejam bem, se eu tenho um número atômico, eu tenho o número de elétrons e o número de prótons. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, número atômico é 11, eu repito então 11 para elétrons e 11 para o número de prótons. O número de nêutrons, o N, que eu quero saber agora, é A menos E. Ou seja, o número de massa menos o número atômico. Então, 23 menos 11, o número de nêutrons do elemento sódio é 12. Partindo lá para o outro elemento. Para o elemento cloro, eu adoto o mesmo procedimento que eu fiz para o Na. Ou seja, o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. O número de nêutrons é igual a massa menos o número atômico. O número de massa do cloro é 35.
O número atômico do cloro é 17. Então, se o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons, então eu vou repetir aqui. Número de elétrons, 17. Número de prótons, 17. Sequência, número de nêutrons igual a massa menos o número atômico. Então, massa 35, número atômico 17, 35 menos 17, 18. Ok? Em condições normais, os átomos tu vai determinar sempre da mesma forma. Vejam bem, daqui a pouquinho eu vou estar abrindo aqui para vocês um quadro com os íons. Aí essa variação vai ocorrer apenas nos elétrons. O restante permanece da mesma forma. Beleza? Voltando então aqui, ó. Quando eu tenho íons, o que são íons? São elementos químicos, átomos em desequilíbrio eletrônico. Vejam bem, os íons, eles podem ser ânion, então, ânion, quando apresentar carga negativa, e ele pode ser um cátion, quando apresentar carga positiva. Preste bem atenção, a única variação que vai existir agora na determinação da massa, do número atômico, do número de elétrons, do número de prótons e do número de nêutrons em relação ao quadro anterior, vai ser a variação no número de elétrons. O restante permanece do mesmo jeito. Vamos ver como é que fica então? Nesse caso, o número atômico é igual ao número de prótons, porém é diferente do número de elétrons. Vai ter essa variação aqui, então, quando eu tiver tanto carga positiva quanto carga negativa. O número de nêutrons continua a mesma coisa, ou seja, A menos Z. Número de massa menos o número atômico. Vamos lá, então. Quando eu tiver um cátion, ou seja, quando eu tiver o sinal positivo, a variação vai acontecer no número de elétrons. Quando eu tiver negativo, a variação vai ocorrer no número de elétrons. Carga positiva, eu diminuo o número de elétrons em relação ao número atômico. Carga positiva, eu aumento o número de elétrons em relação ao número atômico. Vamos ver como é que fica. Eu tenho uma carga positiva aqui no Na. Então, como a gente já tinha pesquisado, a massa do Na é 23. O número atômico é 11. A variação no número de elétrons, como eu falei, se eu tivesse que repetir anteriormente, seria 11 também o número de elétrons. Porém, eu perco uma carga de elétron. Eu perco um elétron. Por quê? Carga positiva perde, carga negativa ganha. Então, se eu colocaria 11 aqui, eu passo a ter 10 elétrons. O número de prótons é igual ao número atômico. Continua 11. A mesma coisa para o número de nêutrons. Então, nêutrons igual a massa menos número atômico. Então, 23 menos 11 dá 12. Ok? Então, resolvi essa questão aqui envolvendo o cátion, carga positiva, pertence ao íon. Ânion, carga negativa, também é um íon. Vamos ver como é que fica então. Como pesquisado já então, o cloro tem massa 35, número atômico 17. Eu sofro uma alteração no número de elétrons. Por quê? Porque ele tem uma carga negativa. Negativo aumenta o número de elétrons de acordo com o número de cargas. Como eu tenho uma carga negativa, eu teria 17, com mais uma fico com 18 elétrons. O número de prótons é igual ao número atômico, então continua 17. O número de nêutrons é igual a massa menos o número atômico, 35 menos 17, os mesmos 18 que a gente tinha visto anteriormente. Ok? Então, quando eu estou falando em íon, eu estou falando em cátion, estou falando em ânion. Tá? Essa deficiência eletrônica que os elementos têm, que faz com que eles se unam para formar as moléculas. Né? Então, mais adiante, ali, em ligações químicas, vocês verão como que isso acontece. A gente tem em torno de 120 elementos químicos conhecidos hoje, né, que estão presentes na tabela periódica. Esses poucos elementos se atraem entre si, ou com outros elementos diferentes de si, e formam as moléculas. Por exemplo, se eu for analisar aqui, ó,
aqui esses dois elementos formam uma molécula de uma substância bem conhecida do dia a dia, que é o NaCl. Quem é o NaCl? Cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio no nosso dia a dia? O sal de cozinha. Ok? Então agora vamos partir para uma outra resolução dos mesmos exercícios. Nesse exercício que vocês vão estar vendo eu resolver vai ter cátions, ânions e também elementos em seu estado natural. Ok? Pessoal, então como prometido, vamos resolver alguns exercícios aqui envolvendo os elementos químicos. Primeiro, potássio, número de massa e número atômico. Para todos eles a mesma coisa. Então, potássio, massa 39, número atômico 19. Elétrons e prótons, repete. Lembram que são iguais quando não tiver carga? Número de nêutrons, massa menos número atômico. Então, 39 menos 19 vai dar 20. Outro elemento aqui, o flúor, massa 19, número atômico 9. Repete, então, para elétrons e prótons. Então, 9 elétrons e 9 prótons. Número de nêutrons, massa menos o número atômico, 19 menos 9 vai dar 10. O elemento carbono, número de massa 12, número atômico 6. Repete o 6 para elétrons e prótons. 12 menos 6, número de nêutrons também é 6. Vejam bem que apareceu aqui um ânion, lembra? O ânion, carga negativa, vai variar então aonde? No número de elétrons. Negativo, ganha, né? Ganha. E positivo, perde. Então, massa, 14. Número atômico, 7. O número de elétrons, então, se era 7, ganhou 3, vai ficar com 10. O número de prótons permanece o 7. Número de massa menos o número atômico vai me dar o número de nêutrons. Então, 14 menos 7, 7. Vejam outro diferente. Aqui tem carga positiva. É o ferro, cátion 2+. Então, número de massa 56. Número atômico 26. O número de elétrons, positivo perde, negativo ganha. Então, eu teria 26, perdi 2, vou ficar com 24 elétrons. O número de prótons repete os 26. 56 menos 26. 56 menos 26 vai dar 30, né? 30 mais 26, 56, fechou o número de nêutrons. Aqui, positivo, perde também no número de elétrons. Massa 65, número atômico 30, número de elétrons seria 30, perde 2, vai ficar com 28, número atômico 30, 65 menos 30 vai dar 35. Um ânion aqui ganha o número de elétrons, ganha 2. Então, massa 32, o enxofre, né? 16 é o número atômico, seria 16, como está ganhando 2, vai ficar 18. Repete 16 para o número de prótons. 32 menos 16, eu tenho também 16 como número de nêutrons. O elemento lítio, 7, 3, repete, não tem carga nenhuma, repete o 3 para elétrons e prótons. Número de nêutrons, 7 menos 3, 4. Veja bem, o cálcio 2+, o cátion cálcio 2+, então 40 é a massa, 20 é o número atômico, eu teria 20 número de elétrons, porém eu vou perder 2, lembram? Carga positiva perde 2, então vai ficar 18. Repete o 20 para o número de prótons, 40 menos 20 vai dar 20 também o número de nêutrons. O último aqui, o ítrio, o elemento ítrio, 89. É o número de massa, não tem carga nenhuma, então eu vou repetir número atômico, número de elétrons e número de prótons. 39, 39 e 39. 89 menos 39, massa menos número atômico, vai dar 50, é o número de nêutrons. Ok? Fechou por hoje? Beleza, então, galera, por hoje é isso, né? Entre no canal, se inscrevam lá, dê um like e compartilhem. Também não esqueça de mandar algum tema que vocês tenham curiosidade ou algo assim, que a gente desenvolve aqui, beleza?